E aí, família, no vídeo de hoje eu vou explicar passo a passo de como você vai fazer para descobrir quantas calorias você deve consumir para perder ou ganhar peso de acordo aí com o seu objetivo. Antes de tudo, um fato que vocês precisam saber sobre a nutrição. Calorias para dentro, calorias para fora. O que significa isso? Para você perder peso, você precisa necessariamente estar em déficit calórico, ou seja, consumir menos calorias do que você gasta. E se você quer ganhar peso, você precisa necessariamente estar em superávit calórico, ou seja, comer mais calorias do que você gasta. Isso aí são leis da termodinâmica e ninguém vai quebrar isso aí. Essa lei vai aplicar para todo mundo. Quer perder peso? Déficit calórico. Ganhar peso? Superávit calórico. Ah, mas eu tenho hipotireoidismo. Se você tem hipotireoidismo, você vai ter uma dificuldade maior de estar em déficit calórico, porque o seu metabolismo ele vai estar mais lento, mas não quer dizer que não vai se aplicar a você. Vai aplicar sim, você vai conseguir perder gordura se você estiver em déficit calórico e você vai conseguir ganhar peso na mesma forma se você estiver em superávit calórico, beleza? Então, tirou isso do caminho, vamos lá. Tá, então como que eu descubro quantas calorias eu gasto para saber quantas eu devo consumir? É o seguinte, eu vou falar para vocês então os 4 componentes do gasto calórico total. Primeiro, o maior componente de todos é o metabolismo basal. E esse é o que tem maior componente genético associado, então é o que mais vai variar de pessoa para pessoa. Já ouviu falar aquela pessoa, meu metabolismo é lento, meu metabolismo é rápido? Então, é exatamente isso aí, o metabolismo basal. Seria o quê? Seria o quanto que o nosso corpo ele gasta só para sobreviver. Então, se você estiver em coma, sem mexer um músculo durante o dia inteiro, você vai ter um gasto calórico total, porque você está vivo, né? Eu não sei se você estiver morto, realmente você não vai ter nenhum gasto calórico. Esse é o seu metabolismo basal. Segundo maior componente, NEAT, que seria Non-Exercise Activity Thermogenesis. Shit's crazy, my man. Seria o quê? Seria você escovar dente, seria você subir a escada para ir para o seu apartamento, ir na padaria comprar o pão, tudo isso aí, até suas atividades amorosas aí vai fazer parte desse NEAT aí. Terceiro componente é o gasto calórico que a gente tem durante nossas atividades físicas. Fazer uma esteira ou fazer uma musculação, você vai ter um gasto calórico naquele período ali de tempo. Esse vai ser o terceiro maior componente. Então você vai fazer, por exemplo, uma musculação durante 1 hora, você vai gastar aí 150, 200 calorias, por exemplo. Isso aí é o terceiro componente. E o quarto, que é o efeito termogênico do alimento. É essa? Quanto que o nosso organismo gasta para quebrar os alimentos. Então, quando você vai comer proteína, por exemplo, o que seria proteína? Proteínas são aminoácidos juntos. É como se os aminoácidos estivessem de mão dadas. Então, o nosso corpo ele tem que ter esse trabalho, esse gasto aí para separar a proteína em aminoácidos. E para isso ele também vai ter um gasto calórico. Então, agora eu vou começar falando sobre como que você vai saber quantas calorias você gasta. Então, primeiro eu vou falar o que você não deve fazer para calcular quantas calorias você precisa consumir. Calculadora online de fitness, esses cálculos aí, essas formulazinhas, essas calculadoras online só servem para te confundir, fazer você perder seu tempo e estragar seus resultados. E achar que às vezes a termodinâmica não se aplica a você. Por quê? Porque a calculadora manda você comer X, aí você vai lá e come X para perder peso, né? Aí não funciona, você não perde peso. Aí você acha que seu corpo está errado. Não, é a fórmula, é a calculadora. Isso aí são estimativas no máximo. E para comprovar isso aí, antes desse vídeo, eu fui em 2 calculadoras online fitness diferentes. Eu entrei nessas 2, coloquei os mesmos dados. Então vai pedir sua altura, seu peso, sua idade, seu sexo, enfim. E eu coloquei lá que eu queria saber quantas calorias eu precisava para manter meu peso, ou seja, meu gasto calórico total. Uma dessas calculadoras falou que eu preciso de 2.400 calorias. Então eu entrei nessa outra calculadora online e falou que eu preciso de 3.240 calorias. Então eu vou fazer uma matemática básica aqui para você que é um acéfalo em matemática ou você que tá com preguiça mesmo de fazer a conta. A diferença de calorias que essas 2 calculadoras me falaram que eu preciso é de 840 calorias. Isso em uma semana dá 5.880 calorias. 5.880 calorias. Para você perder meio quilo de gordura, você precisa de um déficit calórico de 3.500 calorias. Ou seja, se você fizer um déficit calórico de 5.880 calorias por semana, você vai perder em torno de 0,8 kg, de 800 gramas de peso por semana, que é muito, mesmo para quem está tentando perder gordura, isso é muito. Você não deve tentar perder nessa velocidade. E se você consumir 5.880 calorias a mais na semana, você vai ganhar mais do que 800 gramas de gordura por semana, o que também é um absurdo. Ou seja, essas calculadoras elas são no máximo uma estimativa. Ou seja, seria a mesma coisa que você olhar foto de uma pessoa que você nunca viu na vida e tentar adivinhar a altura exata dela. Beleza, então eu já falei o que você não deve fazer. Agora, como que você vai fazer de uma forma prática e simples? Eu vou explicar de 2 formas. Primeiro, uma maneira mais prática que você consegue fazer aí sem pensar muito. E outra, se você quiser saber mais dos números certinhos aí.
A primeira, de forma bem simples, você vai se pesar o máximo de vezes que você conseguir na semana de manhã em jejum. Então você vai se pesar aí de torno de 5 a 7 vezes por semana se você conseguir. Em jejum, sem beber nada, acordou, vai lá se pesa. Se você se pesou 5 vezes na semana, aí você vai anotar todos os valores que você vê na balança. Se você se pesou 5 vezes na semana, desses 5 valores você vai riscar os 2 maiores números e os 2 menores números. E você vai ficar com o peso do meio. Isso é a mediana. Esse é o peso da semana. Você vai fazer isso na semana seguinte também. Vai se pesar 5 a 7 vezes por semana, riscar os maiores números, riscar os menores e circular o peso do meio. Você vai agora observar a variação do seu peso em relação à semana anterior. Se diminuiu muito, mais do que 1% do seu peso corporal por semana, você come um pouquinho mais e vai fazer agora a mesma coisa na semana seguinte. Se você diminuiu só um pouquinho, no máximo 1% do seu peso corporal por semana, e esse é o objetivo, perder gordura mesmo, você continua fazendo o que está fazendo, tá tudo certo. Agora, se você não ganhou e nem perdeu nada, nenhum peso, foi o mesmo, a mediana do seu peso da semana foi a mesma da semana seguinte, você vai lá e diminui um pouco a quantidade que você está comendo se você quer perder gordura. E se você ganhou peso, significa que você está em déficit calórico, você está comendo mais do que você gasta, então você vai lá e tira um pouquinho de comida, come um pouquinho menos e vai fazendo isso com o passar das semanas. Mas o ideal numa fase de perda de gordura é você não perder mais do que 1% do seu peso corporal por semana para não sofrer risco de você perder massa muscular junto. Eu recomendo inclusive menos, eu recomendo 0,5%. Então se você é um indivíduo que pesa 80 quilos, por exemplo, eu recomendo você perder em torno de 0,4 kg por semana. Mas você pode perder até 0,8 se você tiver com uma pressa aí, né, para chegar no final, sei lá, tá chegando o verão aí, tá com pressa de chegar com o abdômen trincado aí na praia, aí beleza, você vai fazer um pouco mais rápido, mas não passa de 1% por semana. Se você fizer dessa forma, que é uma forma bem prática, você não vai precisar ficar calculando toda a caloria que você colocar na boca. Não que isso seja algo ruim, não é, na verdade é bom, só que é pouco prático para quem tem uma rotina muito bagunçada aí, muito ocupada, então essa é a forma mais simples de você fazer. Mas é sempre bom você ter uma consciência do que você tá comendo. Então, por exemplo, aí tá, tem 250 calorias aqui nesse Kit Kat. Será que vale a pena mesmo comer esse pedacinho de chocolate que não vai me trazer nenhuma saciedade por 250 calorias? Talvez para você vale, entendeu? Talvez não, ou talvez você até mude de ideia. A gente precisa fazer escolhas mais conscientes e inteligentes quando você sabe quanto que você vai estar comendo. Quando você entra numa loja, por exemplo, para comprar um tênis, você não quer saber o valor que você vai estar pagando antes de levar? Então, é a mesma coisa, a não ser que você queira ter um sustinho ali no final do mês quando a conta chegar, né? Mas para você agora que quer saber exatamente quantas calorias você está comendo, quantas calorias você precisa, eu vou te ensinar. É o seguinte, é um pouco mais complicado, mas a primeira coisa que você precisa ter é uma balança de cozinha, isso aí é inevitável. Eu sou inevitável. Para você saber exatamente quantas calorias você vai estar consumindo. Então, inclusive a que eu uso está na descrição aí, tem o link da balança aí se quiser dar uma olhada. Mas vamos lá, para você saber disso, você vai precisar pesquisar na internet todo alimento que você vai consumir. Exemplo, para você saber disso, você vai precisar olhar na internet as calorias dos alimentos que você vai estar consumindo. E a partir daí você vai somando todo o alimento que você for consumir no seu dia. Então, por exemplo, você vai fazer um almoço de 150 gramas de arroz cozido branco e 150 gramas de peito de frango grelhado sem óleo. Você vai lá no Google e vai jogar arroz cozido branco, tabela nutricional ou calorias e vai ver lá, no exemplo que eu dei, 150 gramas de arroz branco cozido tem 195 calorias e 150 gramas de peito de frango grelhado sem óleo vai ter em torno de 170 calorias. Então você vai lá e soma, vai dar 365 calorias. E dessa forma você vai fazendo em todas as refeições que você fizer no dia. Não todas as refeições, inclusive todos os alimentos, né? Porque você vai às vezes beliscar ali um amendoim, um torresmão, achando que não tem nada não, é só uma beliscada, não vai fazer diferença não. Esses alimentos aí no final você não entende nada, você faz a soma, tá comendo 2.000 calorias e não tá perdendo peso, só que você não tá contando as 500 calorias que você comeu de torresmo, né? Beleza, então, somou todas as calorias do seu dia, vamos botar que deu em torno de 2.500 calorias no dia. Você vai tentar agora consumir a mesma quantidade de calorias todos os dias da semana. Não precisa ser os mesmos alimentos, mas seria bom você tentar bater essas 2.000. Mas seria bom você tentar sempre bater essas 2.500 calorias por dia. E agora você vai fazer aquele esquema de pesagem lá que eu te falei, vai pesar de 5 a 7 vezes por semana, vai tirar a mediana e vai fazendo a mesma coisa. E daí, se você vê que você está perdendo peso, significa que 2.500 calorias é menos do que você gasta. Você está em déficit calórico. Se você não mudar de peso, se você não variar nada, se seu peso for o mesmo, comendo 2.500 calorias, significa que você está em manutenção. No 0 a 0, ou seja, você não está consumindo mais do que você gasta e nem consumindo menos, você está consumindo a mesma quantidade. E se você ganhar peso, significa que você vai estar em superávit calórico, você está consumindo mais do que você gasta e a partir daí você vai fazer os reajustes de acordo com o seu objetivo. Se o seu objetivo é perder peso, você vai reduzir seus alimentos aí até você
começar a perder peso na balança. Aí vai variar de acordo com a quantidade que você vai estar perdendo ou ganhando, e a partir daí você vai fazendo os reajustes aí que vocês acharem necessários. Então foi isso aí, rapaziada. Foi o vídeo de hoje. Se inscreve no canal aí, ativa o sininho para vocês receberem os vídeos toda terça, quinta e domingo. Então também deixa o like aí, um comentário, vai falando o que vocês estão achando do vídeo. E é isso aí, rapaziada. Até a próxima. Fui!